vamos ler 1 Coríntios, nós temos no texto de 1 Coríntios, Mateus 8, 5 ao 13. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Livro de Mateus 8, 5 ao 13. Vamos ler essa passagem para a gente dar uma sequência depois dessa introdução. Olha ali, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião rogando-lhe. Estou cansado de ouvir essa mensagem, e ler, não a mensagem, mas a leitura. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Ele era paralítico e estava endemoniado. Como se bastasse uma coisa, né? Não só bastasse. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Não disse que ia libertar, ele disse, está escrito ali, vou libertar ele, não, vou dar saúde para ele, né? E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Cadê o 13, né? Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem, e aos meus criados: faz isso, e eles o fazem. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que os seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus fala isso 2 vezes, né? Ele fala para aquela mulher cananeia e fala aí. Até parece que no Israel não tinha tanta fé, né? Tanta fé. Esse aí já é o 13, não, né? Então vamos lá no 13 para a gente não deixar de ler. Já que falamos. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e com Isaac e Jacó no reino dos céus. Esse é o 13. Tá bom, porque eu não estou lendo na Bíblia aqui. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Agora eu vou olhar para trás para poder ver esse. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Veja bem, a atitude deste homem fez ele sair da onde ele tinha total autoridade, posicionamento, fama, né? Sair da sua classe social em busca de um homem que muitos diziam que fazia milagre, que fazia milagre. E a gente não pode jamais deixar de dizer que esse homem não foi com uma fé em vão. E a fé desse homem não foi uma fé que ele teve naquela hora ali, para buscar Jesus. Não, não. Porque se ele tivesse fé naquela hora, ele tinha que ter ouvido Jesus antes. Naquela hora, pregando alguma coisa, ou vendo Jesus fazer alguma coisa. A Bíblia não conta nessa parte se Jesus tinha feito alguma coisa na frente dele. A Bíblia conta que ele foi até Jesus. Ele não ia numa incerta, ele não ia em quem não tinha fé. Ele não ia. Ele ficaria em casa. Era apenas um criado, morreria, botava outro no lugar, vida que vai. A gente não faz a afinidade desse criado com ele e com ele para esse criado. Mas a Bíblia diz que ele interagiu, ele saiu do seu conformismo, do seu acomodado, do seu posicionamento, e foi buscar um homem que até então era um homem que era renegado pela autoridade local, pelos rabinos, né? pelos sacerdotes, que tinha muitas controvérsias em termos do judaísmo. Dizia que ele ele era apenas um profeta como qualquer outro, que fazia alguns milagres. Então era um homem assim meio que sinistro. Jesus para algumas pessoas era meio sinistro.
Uns acreditavam, outros não. Lembra que nós estamos falando de uma população, de uma geração que era judaica, vinha, né, do judaísmo. Era mais a lei de Moisés do que muito menos Jesus, mas Jesus estava em formação do seu reino, do seu grupo, das suas pessoas, educando, formando, criando, ensinando, direcionando. Esse homem sai do seu posicionamento, interage com a sua fé e chega diante de Jesus e diz assim: olha, eu vim aqui buscar o Senhor, porque o meu criado, ele está enfermo e terrivelmente endemoniado, atormentado. Então, que o Senhor me ajude a fazer alguma coisa, que o Senhor cure, que o Senhor me livre, que o Senhor mude essa situação dele, porque isso está nos entristecendo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu nunca vi em Israel um homem com tanta fé. Mas o que eu quero falar, eu quero chamar a atenção de vocês, não é a fé somente, mas é a interação. É necessário que a gente faça alguma coisa. Irmão, o reino de Deus, ele é movido por ação ou ações. Né? Eu tenho uma frase que eu sempre aprendi do meu pastor mestre, meu pastor sênior, na época, no seminário que nos educou, que ele disse que o reino de Deus não é lugar para engenheiro de obras prontas. Você pode chegar numa igreja com 3, 4, 5, 10, 20 mil pessoas. Eu quero dizer para você que dentro daquele ministério grande, tem sempre alguma coisa para fazer. Talvez não é do tamanho que você quer uma projeção, mas tem uma coisa que vai ser importante. Você sabe quantos grãos de areia tem numa massa de cimento? Ninguém sabe. Mas eu vou dizer para você, se um grão cair após o outro, o prédio desaba. Um grão, estou falando de um grão, não estou falando de uma parte de areia. Então, se um grão começar a soltar um após o outro, o prédio desaba. Essa interação, ela é necessária ter no reino de Deus, em todas as camadas, porque senão o reino não anda. É uma catraca, a catraca quando anda, ela entra elo, pós elo, após elo, pós elo, para poder rodar. Ah, mas no meu carro, eu tenho um belt, como é que é? Esqueci, é um belt, mas tem outro nome do belt. É uma correia lisa. Você está vendo ela lisa ali. Mas quando ela bate lá na catraca, lá dentro, existe algo que são dentados, que faz o motor girar. Não adianta. Tudo é baseado nos princípios que o Senhor fez o mundo, a terra. Você está entendendo? Não tem, é a mesma coisa. Então, quando a gente tange falar da fé, a fé não é para aqueles que querem apenas esperar como se ela viesse numa carta do correio. Eu compro a fé no Amazon, espero no dia seguinte, ou o Prime me leva no mesmo dia se eu comprar de manhã. Então minha fé chega e o que eu quero vai acontecer. Não vai funcionar. Ontem nós abordamos um tema de como crescer no reino de Deus. Então primeiro nós tivemos um quebra-gelo sobre o que você viu de engraçado na igreja, na sua vida. A história de cada um, a gente viu uma coisa engraçada, e cada um teve uma história. No início estava difícil de sair uma história. Aí eu falei a minha, e depois quando você fala uma, parece que abre a porta, vem na mente das pessoas. Essa história é engraçada, né? Dentro da igreja, no tocante à igreja. Aí vê as histórias. E a gente pode ver como as pessoas, mesmo com anos de igreja, tem muitas que nós somos meninos. Porque a gente estava falando de 1 Coríntios, né? Quando Paulo diz, olha, quando você era criança, eu te dava leitinho de criança. Mas agora você é adulto, eu não posso te alimentar com leite. Quem comeu comida sólida, quando você manda leite, não é o suficiente para sustentar mais. Ele pode ser complemento, mas não é o suficiente. Pega aí o Felipe, que já está comendo comida, já está, não está? A Gilmar falou assim, eu tenho que buscar um bartaco daqui a pouco. Porque vira uma draguinha, né? No bom sentido, né? Com respeito, assim, come, tem fome. Agora, o dia que ele estiver chorando por fome, dá um potinho de leite para ele. Ele vai sugar em 5 segundos. Mas daqui a pouco o choro vem de novo. Porque não alimentou mais. No mundo espiritual é desse jeito. Quem viveu de comidinha e depois passou por uma comida sólida, para entender a palavra, se voltar a tomar leite, passa mal, fica com fome. Não pode ser mais criança.
Então tem pessoas que vivem na igreja usando surdinho e continuam infantil. Mas voltando para a fé e a interação, a gente precisa enxergar exatamente o que é necessário para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Não adianta fazer cara de pobre coitado. Não funciona. Eu conto que uma vez eu estava numa reunião de estudo bíblico. Né? Nós fizemos eu tinha uma ovelha na igreja que dizia assim, a gente precisa fazer uma mesa redonda. Aí eu perguntei, mas pode ser quadrada? Não tem redonda. Mas é uma força de expressão. Botar a mesa redonda. Eu digo, não tem, pode ser quadrada? Aí eu brincava com ele. Fizemos a mesa redonda na mesa quadrada. Estava todo mundo no estudo. Dando opinião, falando, e a gente crescendo ali, porque a Bíblia, quando a gente começa, o problema é começar. Quando começa, para terminar, o problema é terminar. Porque se deixar, vai embora. Né? Fica ali um bom tempo. A gente estava no auge da conversa, o telefone do irmão tocou. O telefone, um dos irmãos tocou, quando tocou, a fisionomia dele fechou, entristeceu. Aí ele passou para a esposa, aí a esposa não falava, mas fazia cenas, sabe assim, no telefone. Gente, acabou o culto. Acabou, todo mundo ficou parado, porque morreu alguém. Alguém está no acidente, vamos movimentar aí os carros, vamos sair em busca. Aí quando, não, é que o irmão está ligando para a oração, nós temos que orar agora. Aí fechou a cabeça, começou a dizer, não, peraí, não vai aqui não. Vai lá para o templo, orar lá no templo. Você não vai me interromper o estudo. Nós não sabemos nem o que se trata. Parou tudo. Porque tem pessoas que são assim. Elas querem atrair a atenção para elas. Interagem pelo lado errado das coisas. Interagem de uma... Eu estou falando de fé, de interação dessa pessoa. Essa pessoa tinha fé na oração que estava fazendo. Mas não precisa mostrar para o povo. É por isso que a Bíblia diz assim, quando você jejuar, lava o rosto. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Mas tem os abençoados. Eu estou triste. Como pão, estou jejuando. Não me interessa, querido. O jejum é seu, não é meu. Então que a Bíblia diz que não se faz de vítima. Jejuar não é fazer ninguém vítima. Jejuar é para ter uma consagração com Deus, por algum motivo, por alguma vontade. Então não interessa a ninguém. Aqui tem fé e tem interação. Fé porque está jejuando, interação porque está se colocando no jejum. A gente vê diversos exemplos na Bíblia que a gente precisa aprender. Por quê? Porque senão a gente fica separando uma coisa. Não, eu tenho fé em Deus, mas não preciso fazer nada. Eu sempre espero. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Mas segundo a palavra dele, vai morrer de fome. Porque irmão vai botar comida na tua casa até um certo dia. Quando ele sentir ou ela sentir que está sustentando uma nova família, que a pessoa não quer nada, vai parar de botar comida na tua casa. E não adianta você dizer, mas é irmão. É irmão, mas ele não é trouxa. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro. Você só está em casa esperando a bênção do Senhor. Aonde que você esperou? Aonde você viu isso na Bíblia? Quando a gente quer uma bênção do Senhor, nós temos que correr atrás. Fazendo o quê? Consagrando a nossa vida, lendo a palavra de Deus, orando e continuando a buscar aquilo que a gente quer. Vai fazer a prova da drive da Nora Veículo. Não estuda não para você ver. Chega lá não, o Senhor é comigo, varão. Eu vou entrar, você com a carteira na mão, vai. Com a carteira do dinheiro já anda vazia, ainda tem que pagar para poder fazer o teste. Com Deus é assim, faça por onde que eu te ajudo, não tem dúvida. O Senhor não nos preparou para isso. Você quer ver um exemplo? Porque tem pessoas que é muito baseada no que tem. Quando ela tem as coisas, ela não quer fazer nada. Sabe? Você quer ver um exemplo bom dessas coisas? Vamos ler lá em Mateus 9, 20 ao 22. A passagem da mulher que tinha o fluxo de sangue é interessante. A gente prega muito no fluxo de sangue. Mas a gente esquece de falar uma coisa antes.
Vamos ler primeiro. Mateus 9, 20 ao 22. Isso. Aqui diz assim, olha. E eis que uma mulher que havia já 12 anos que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, de Jesus, aquele dele ali tinha que ser de uma forma diferente, sabe? Aquele D tinha que ser aquele D maiúsculo ali, e o E tinha que ser o maior desse tamanho. Mas fica muito comum, né? A tradução ali é assim, né? Dele, e tocou a orla, né? A orla da sua roupa. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tenha ânimo, filho, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Para pensar, volta no início do 22, não precisa voltar não, eu só estou dizendo aqui. A Bíblia diz que ela, por quantos anos ela tinha esse fluxo de sangue? 12 anos. O que a Bíblia diz que ela fez para ficar livre dessa doença? Gastou tudo o que tinha. Enquanto ela tinha, ela vivia. Depois que ela perde tudo, ela busca Jesus. A gente tem que ler antes. Porque é muito bom servir Jesus quando as coisas estão em flores. O caminho é um jardim da primavera, é maravilhoso. O difícil é você servir Jesus quando a terra está seca e os pés de planta estão tudo estoricados pelo sol, que queima a nossa situação, a nossa vida. Porque enquanto nós temos poder, a gente negocia com a dor. Quando nós temos dinheiro, nós negociamos com o problema. Tem problema em casa? Mas o cara sai. Tem problema no trabalho? Mas tem dinheiro, dá para procurar outro, dá para gastar o dinheiro ainda. Sabe? Então tem coisas que a gente negocia quando tem posses. Mas quando a gente perde a posse, aí a gente corre de mais objetivo. Era o caso dessa mulher. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Mas diz que a intenção do texto é que ela gastou tudo que tinha para ficar sã. Não é isso que a gente entende? Mas será que foi isso? Será que ela gastou tudo para ficar livre? A gente não sabe no contexto. A gente não sabe na profundidade. Mas a gente sabe que ela tinha de tudo para gastar. E a Bíblia diz no livro de Provérbios que o homem dará tudo que tem pela sua vida. E isso é verdade, irmão. É verdade. Ou você pensa que o dono da Apple, antes de morrer, ele não deve ter feito de tudo? Mas uma coisa eu te digo, quando Deus puxa a mão, não tem dinheiro que dá conta. Quando Deus recolhe o ar, que sopra na nossa narina, não tem como. Então, é o que Ademilson falou aqui no início da conversa dele com o cliente lá dele, e uma série de outras conversas que ele teve e conta para a gente como experiência. Quero deixar bem claro aqui. Às vezes a gente conta uma passagem aqui, não é para contar o que os outros falam para a gente, mas é contar pela experiência e como está o coração das pessoas. Ontem mesmo, o Jeff estava falando no grupo que no trabalho dele tem uma pessoa que até então ele não sabia que aquela pessoa era crente. Ele não está aqui, se tivesse eu pediria para ele falar. Mas como ele falou em grupo, não foi nada particular, em grupo, então a gente pode repetir o que foi ele que falou. E o Ademir estava aqui ontem, escutou essa passagem. O Ademir estava aqui ontem. Ele disse que tentou falar do Evangelho para essa pessoa. E a pessoa sempre se esquivar. Porque um crente, meu irmão, quando está afastado, aliás, quando você tem uma pessoa no seu caminho que ela não quer servir a Deus como você quer servir, você só encontra inimigo. Porque ela vai te cortar, vai fazer de tudo para tirar você daquele caminho. É palavra, é ato, é posicionamento, é arranjos. Olha, quando a dimensão não é a mesma, é um peso. A gente não fala, mas é um peso. E tem hora, tem pessoas tão próximas da gente, que a gente tem que negociar de uma forma, porque é muito íntimo da gente. Muito íntimo da gente. Então o que aconteceu? Quando ele sentiu que ia perder a amizade do rapaz, ele disse, eu vou parar. Vou parar de falar do Evangelho.
que se eu perder a amizade dele, eu não tenho mais como conversar com ele. Aí diz que o Espírito Santo de Deus... Ah, a Estela estava aqui, desculpa, Estela, eu esqueci de você. É porque a cabelo está bonito, está diferente. Na verdade, estava junto conosco também ontem. E aí ele falou assim, o Espírito de Deus falou no coração dele. Não fale mais nada. Deixa só o seu testemunho falar. E aí ele deixou. Aí foi passando as horas. No final do dia, ele perguntou a ele, onde é a sua igreja? Eu quero ir lá na igreja. Aí diz que ele perguntou, o Jeff perguntou para dentro dele mesmo assim, falando com ele. Eu não te convidei. Ele falando, brincando com ele mesmo, né? Vamos dizer assim, poxa, eu nem estendi o convite a ele. Mas ele, o Espírito de Deus é sábio. Claro que é sábio. Ele disse assim, deixa que os atos. Eu vou vigiar o meu posicionamento. Até para ser salvo, irmão, tem que ter interação. Não é uma vez salvo, eu posso fazer o que quiser que eu estou salvo. Não, você tem que interagir, você tem que mudar o seu comportamento. É uma ação, é uma mudança. Para você ligar a tomada, o cabo de uma tomada, precisa ter um ato de mudança. Você precisa levantar e ligar, e plugar lá, porque senão não vai ter força. Não, essa mulher tinha 12 anos, gastando, irmão, você sabe o que é gastar dinheiro com 12 anos? Você já foi no médico, pagou a consulta, o médico, não, você toma isso aqui, esse antibiótico. 7 dias, 7 dias, eu sou 7 dias, 10 dias, antibiótico, você pum. Em 10 dias, 11 dias, no 12º dia, você vê que está com os mesmos sintomas. Você volta no médico, paga a consulta. E ele dá uma outra receita mais forte. Mais 10 dias de pum. 13 dias, não mudou nada. Então, vou mudar de médico, esse cara não vai para outro, o médico bate uma outra coisa. E você vai gastando, você vai tomando, e tem os efeitos colaterais, você vai tendo prejuízo, até chegar o momento de dizer, não, vou parar porque não dá. Esse cara não tem como. Eu estou pior. Acredito que com essa mulher, se ela gastou tudo com dinheiro, gastou tudo com a doença, foi desse jeito. Até o dia que ela caiu na real, que a única forma dela poder, no final de tudo, quando ela perdeu tudo, por isso que eu digo que o homem dá tudo pela sua vida, quando ela se diz, bom, agora eu vou desfalecer mesmo, porque eu já estou anêmica, estou no final da minha vida, eu vou fazer agora tudo o que eu posso fazer para tocar. É a mesma situação do homem lá, que é centurião, a mesma coisa. Só tem um jeito agora. Parece que Jesus é o resto. Jesus é a última cocada do tabuleiro. Enquanto eu tiver dinheiro, a gente negocia tudo. Mas no dia que pega, agora eu tenho que ir para Deus. É por isso que as igrejas estão cheias de necessitados. Porque amantes de Deus são poucos. São poucos. A verdade é essa. A verdade todinha é essa. E graças a Deus por essa necessidade. Porque senão nem lá estaria. Nem lá estaria. Enquanto tiver dinheiro, está bem, está tudo ótimo. Alguém perguntou para mim uma vez, pastor, não foi nem pastor, João. Porque eu realmente sou João, né? Meu nome não é pastor. Eu não me apresento pastor João, eu me apresento João. O meu nome de nascimento é João, né? Não é pastor. E aí, como é que é? O senhor está todo dia de culto na igreja. Não enche o saco, não? Essa foi a expressão. Eu digo, não. Para mim é prazer. Sempre? Eu digo, sempre. Mas não tem peso, tem. Tem dia que o corpo está dizendo, não anda não, filho. Não anda não. Não dá para andar. Teve um dia desse no ensaio, eu liguei para o menino, não sei, 6h pouca da noite, no ensaio do louvor, eu digo, não vou não. Eu não andei. Eu dei uma torção no meu joelho ruim. Torceu que já está torcido, é pior ainda. Eu digo, irmão, não dá para andar não. Senão eu tinha que ser carregado. Você sabe o que o meu médico disse para mim? Compre uma muleta. Você precisa de uma muleta. Um quê? Uma muleta. Eu digo, você precisa. Quando você levantar, você precisa levantar de muleta. Sabe o que eu fiz? Comprei uma bonita. No Amazon comprei, botei na cabeceira da cama. Eu digo, tu vai morrer aí, filho. Tu vai morrer aí. Eu não te quero. Está lá, irmão. Está lá na cabeceira da cama.
minha vingança será muito maior sobre ela. Tadinho, o bicho não fez nada. Mas ela representa o quê? Representa a dor. Mas eu tenho que fazer um esforço, irmão. Irmãos, eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar, eu tenho que fazer exercício, senão minha perna não funciona para levantar. Eu tenho que levantar às 4. Eu tenho que fazer a minha série toda na cama e fora da cama, para poder andar, descer, tomar café, me arrumar, para sair para trabalhar. E isso eu tenho que sair 5h15 da manhã. Isso tudo uma questão de 1h15. E à noite eu tenho que vir para o ensaio. Você não fica? Fica, mas eu tenho que interagir. Eu tenho que fazer algo. Senão eu não alcanço o meu ideal. Então para mim não é pesado. Para mim é cansativo, muitas das vezes. O domingo não é cansativo. Mas quarta-feira, cara, o quê? Mas ei, eu tenho que interagir. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Por quê? Porque quando chegar a hora da dificuldade, eu vou seguir em frente. As minhas obras. A nossa fala que o senhor é pastor. Eu digo, não, eu não sou de faltar muito desde que eu me converti. Não sou. Nunca fui. Essa é a minha ação com Deus. Eu prometi a Deus que eu não ia me afastar da casa do Senhor. O meu primeiro testemunho de 1991, eu me batizei em 1991, logo no início, em novembro de 1991, foi o primeiro Thanksgiving como membro da igreja, na igreja que eu participava. Você só era membro depois de batizado, não era nem como se convertia, como se batizava. Você era membro, recebia a carteirinha, era ótimo. E aí, quando eu me batizei, eu disse para o Senhor, eu não vou me afastar da tua casa, enquanto eu tiver forças. Porque quando eu não puder mais andar, só me carregar. Aí eu tenho que pedir o Everton para me carregar, junto com o Gilmar, Aldair, porque o peso tem que ser dividido por 3. Fica difícil. Porque é assim que funcionam as coisas. Eu precisava interagir, porque eu sei de onde Deus me tirou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Da onde eu saí, eu não sou exemplo, não. Exemplo é Jesus. Eu estou falando da minha vida porque eu posso falar de mim. Né? Vocês podem falar de vocês. Eu não posso falar de vocês, mas eu posso falar de mim. Da onde eu saí, irmãos, deixa eu ser sincero para vocês. Eu não posso dar uma vírgula de facilidade que o diabo. Uma vírgula, senão entenda a minoria. Da onde eu saí, os pactos que eu fiz de sangue com o diabo, da onde eu saí, eu não posso ter uma vírgula de espaço entre eu e Deus, senão ele me traga de novo. Porque eu sei o que eu fiz, eu sou consciente do que eu fiz, mas também sei que Jesus é maior do que ele, sei que ele é poder, maior poder, ele é meu Deus, não tem como. Sabe, eu sei, mas eu tenho que interagir. Eu não posso facilitar. É igual eu tentar sair correndo da cama quando acordo. Vou cair que nem criança. A perna não funciona. Aí eu tenho que interagir, eu tenho que fazer exercício. Tem que levantar a perna. O exercício é esse aqui, ó. As pernas, porque senão não anda. É desse jeito. Essa mulher, por 12 anos, ela deve ter tentado de tudo. Empurrou com a barriga, botou debaixo da perna. Quando acabou tudo, agora acabou o meu poder. As minhas posses acabaram. Acredito que essa mulher deve ser rica, porque uma pessoa de classe média para pobre ficar 12 anos lutando com dinheiro, e uma pessoa que tem uma hemorragia, quando começa a perder 1 mês de sangue, ela começa a entrar no processo da anemia. E quem tem anemia não tem ânimo, não tem força, fica sempre cansada. Imagine 12 anos, irmão, não é fácil. Imagine, vocês que são mulheres, vocês conhecem muito bem a situação, né? Porque ela tinha essa situação constantemente. Então você sabe como é que era o ânimo dessa mulher. 12 anos ela carregou aquilo ali nas costas. Mas chegou um dia quando ela perdeu as forças e disse que aqui agora eu só vou para o buraco. Mas não, ela foi a ele. Ela tocou, apenas tocou na rola. Ela interagiu, irmão. O momento é noite, é amanhã da gente pensar nisso e começar a movimentar a nossa vida. A gente interage para procurar emprego quando não tem, a gente vai até em Nova York a pé. Porque a gente precisa buscar emprego, porque a gente tem trabalho, a gente tem conta para pagar, a gente tem filho para criar, a gente tem uma série de coisas, compromissos que ficaram para trás. A gente precisa. Com Deus é a mesma coisa. A gente precisa interagir. A gente tem que parar de caminhar como Josué caminhou. Sentou no canto, Moisés morreu.
E agora esse marasmo é a mesma coisa, não vai acontecer nada porque Moisés não está aqui. Epa! Deus não é um Deus unitário. Deus é um Deus participativo. Deus é um Deus que interage com todo mundo da mesma forma. É por isso que quando Deus tem um propósito para a vida de nós, todos nós temos um propósito. Pode dizer amém? Amém. Deus preparou um propósito para todos nós. Agora tem um propósito e a visão. O propósito é o que Deus quer. A missão, a visão é a missão. Aliás, desculpa, é o propósito e a missão. Sabe? O propósito é o que Deus quer da gente. A missão é nós colocarmos em prática aquilo que Deus deu. Ninguém, meu irmão, hoje em dia você até encontra pessoas que viram pastor simplesmente porque lê bem a Bíblia. Simplesmente porque ensinam bem a Bíblia. E não é esse o princípio. Ah, mas se Deus quer, eu digo, irmão, para com esse refúgio. Para de colocar peso nas costas de Deus. Se é que pode botar peso nas costas de Deus. Não é assim. Não é assim que Deus faz. Não foi assim com nenhum deles que Deus separou. Não foi da noite para o dia. Davi teve que matar um leão, teve que matar um urso. Davi teve que limpar a ovelha, teve que raspar a ovelha, teve que caminhar com a ovelha. Não tem jeito. É um processo. Nós estávamos falando de profeta ontem. E eu disse no Novo Testamento não tem profeta mais. Tem o espírito da profecia, mas não tem profeta. Jesus, quando caminhou com quantos? Com 12 profetas ou com 12 discípulos? Claro que não tem mais. Quem era o profeta? O profeta é aquele que Deus levantava para corrigir os reis, os juízes, para caminhar o povo dentro do caminho certo. Era essa a função. E tem uma coisa, e o profeta não era levantado porque o grupo da esquina achou que era profeta. Existia a escola de profeta. Tanto que Eliseu era professor da escola, era o reitor da escola de profeta. Lembra daquela passagem que quando os meninos chegam para ele e falam assim: Senhor, a tenda está muito pequena, nós temos que ampliar a tenda. Vamos buscar madeira para ampliar a tenda. Ele disse: vamos lá. Aí o machado que eu andava, quem lembra disso? Que eles tiveram que orar para o machado, né? Para poder pegar o machado, porque o machado era emprestado. Aquilo era uma escola de profeta. Não se fazia profeta de qualquer jeito. Não se faz, irmãos. A casa de Deus não é assim. O chamado de Deus é uma coisa, mas você tem que se preparar para poder executar o chamado. Propósito, missão. Deus chama, você se prepara. É assim. Interação. Senão a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai a lugar nenhum. E aí a gente fica sofrendo o que essas pessoas sofrem por aí, com pessoas que não têm nenhuma base. São chamados, mas não tem base. Só que o chamado de Deus é para o mundo espiritual. Mas além disso, paralelo a isso, tem um chamado para viver a vida do dia a dia. Se você não souber cuidar com as pessoas, como é que você vai fazer? Você não pode colocar, nós não podemos colocar na responsabilidade de Deus o que é nosso. É nosso. Agora vai o Ademilson ficar em casa e falar: Senhor, amanhã de manhã, o senhor vai lá, vai cumprir a minha lista de corte de cabelo. Corta direitinho, hein? Porque eu não posso perder cliente. E Deus vai. Não, nada. A obrigação é dele. Assim também estamos nós. Não tem jeito. Tem que ter uma interação. Agora ele sai de casa, outro sai de casa, nós saímos de casa para trabalhar com a nossa fé em Deus. Nós vamos ter um dia abençoado, uma semana abençoada. O Senhor vai prover para a gente aquela fé. Mas você está saindo. Você não está dentro de casa, você está saindo. Você está entendendo? Ninguém é curado de uma doença se você não procura um médico. Ninguém. Ninguém fica com fome. A fome não para se você não procura comida. Ninguém fica, a sede não termina se você não procura uma água. Tem que ter uma ação. Nós estamos falando de Deus, mas não estamos falando para você ter ação, para você se afastar de Deus. Nós estamos falando para você ter ação, para você buscar em Deus. Porque a fé é sobre aquelas coisas que você não vê. Não tem controle, a fé é desse jeito. É por isso que a linguagem de Deus é fé. A linguagem de Deus é fé. Aonde está escrito isso? Ninguém agrada a Deus se não for por fé. A única forma de agradar a Deus é fé.
É impossível agradar a Deus sem fé. Ninguém é salvo se não tiver fé. A gente não vai a lugar nenhum se não tiver fé. Se a gente... É interessante, com Deus é assim, a graça do Senhor, ela nos coloca sobre Deus. A graça, de graça, a gente aprendeu. Só que a fé nos leva para o Senhor. Você está entendendo? A graça te dá um lugar ao centro da mesa com Deus. Só que a fé é que te conduz até a mesa. Sabe? É o mesmo que você entrar num restaurante bonito, diversas mesas bem preparadas, e você não sabe qual é a sua mesa. Sabe quando você vai para casamento, o pessoal fala das mesas separadas, os nomes, aí você recebe, tem uma pessoa na porta do salão que te recebe, olha o seu nome na lista, ela te pega e te conduz até a mesa, senta na mesa. Essa é a fé. A fé nos leva até a mesa do Pai. A graça nos coloca no lugar, nos dá um lugar na mesa do Pai. A gente precisa interagir. Não pode dizer assim, eu sou salvo e viver uma vida de qualquer jeito. Não pode dizer assim, eu creio em Deus e viver uma vida de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim que a gente aprendeu e não é assim que a gente vai aprender, porque a Bíblia não ensina isso. Não ensina isso de maneira nenhuma. Olha, para agradar a Deus, sabe? O interessante é que a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus, Ele é o nosso Criador. Né? Foi através dele que todas as coisas foram criadas. É a ação de Deus, é o verbo de Deus. Né? Só que ele, além de ser Criador, ele é o consumador da nossa fé. O que isso quer dizer? Ele criou. Só que a fé que ele traz para a gente, ele exerce a fé em nós. Porque ele cumpriu a mesma coisa. Jesus, quando estava na terra, ele era homem, irmão. Homem. E o próprio Espírito vinha sobre ele para ele fazer os milagres. Tá? Ele não fazia milagre porque ele era Deus. Ele fazia milagre porque ele era homem e o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele exercia o milagre. Tanto que o Espírito Santo não estava com ele. Que quando ele morreu, ressuscitou, ele disse para os discípulos, ei aqui, ó, não fica triste. Eu vou ao Pai, orarei o Pai, pedirei o Pai que lhe envie outro Consolador. Aonde estava o Espírito de Deus? Com o Pai. Ele disse, vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou subir ao Pai, mas vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo para estar com vocês. Você entendeu? Tudo era manifestação do Espírito. Mas é necessário. Até para ter o Espírito Santo, precisa ter interação. Para você receber o Espírito Santo, você precisa se converter. Senão você não recebe o Espírito. Tudo tem... Olha, 50-50. A balança tem que estar no nível certinho. Porque senão não dá. Agora, para que a gente tenha, viver uma vida da graça que nos dá a salvação e da fé que nos leva para a salvação, nos leva a viver uma vida toda, a gente precisa gerar frutos. E para gerar frutos, a gente tem que viver em fé. Porque senão, olha, se não tivermos fé, a gente não tem uma atitude mudada. A gente não tem um esforço mudado. A gente não tem uma iniciativa na vida. A gente não tem milagre. Não tem milagre. Porque é por fé. Mas é fé e buscar o milagre. É caminhar em direção ao milagre. Porque senão a gente fica totalmente diferente do que é base do que a Bíblia nos diz. Vamos lá para Lucas 18, para a gente fechar aqui essa manhã. Lucas 18. Lucas 18, 35 ao 43. Lucas 18, 35 ao 43. Vamos ler essa parte. Quem puder ler para mim, eu agradeceria. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Você está vendo a importância da atividade deste homem? Pode continuar. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. O que aconteceu com ele? Ele não viu, ele não via Jesus. Mas o cego, ele vê pelos ouvidos, né? Geralmente, quando a pessoa é cega, ela tem os ouvidos muito apurados. Às vezes ela escuta mais do que a gente escuta no normal. É muito apurado. E a Bíblia diz que ouviu barulhos, pessoas falando. E ele perguntou, quem é? É Jesus que está passando. O que ele fez, irmão? Ele ficou sentado. Ele baixou a cabeça. Ele emudeceu. Não, ele abriu o bocão. Senhor, me cura. Ele sabia que o milagre dele estava passando perto dele. Talvez ele não sabe aonde, mas bem próximo. Bem próximo. E se ele não gritasse, se ele não pedisse, não aconteceria nada. Ele tomou os seus limites máximos, ou limite máximo, para gritar a Jesus, para conseguir algo. Mas ele já deveria ter ouvido falar de Jesus antes. Porque isso não era uma fé instantânea. Era uma fé condicional, ou seja, uma fé que já vinha através de ouvir falar. A mulher de fluxo de sangue é a mesma coisa. O centurião é a mesma coisa. Por isso que eu trouxe esses 3 textos, porque são pessoas que certamente já ouviram falar de Jesus antes. Dos milagres de Jesus, dos posicionamentos de Jesus. Mas também todos têm chegado à conclusão que eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu não vou chegar onde eu quero chegar. Eu não vou receber o que eu quero receber. Eu não vou alcançar o que eu quero alcançar. Eu tenho que ter uma atitude. E não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Não dá para ficar debaixo da aba do chapéu de Deus, esperando que Deus vai fazer as suas coisas. Esforça-te, tem bom ânimo. Age, levante, ande, procure. Ouça. Busque. Ore. Porque não tem outro jeito. Não é só ter fé. Não é só ter fé. Não era muito fácil Deus fazer o seu plano e não sacrificar Jesus? Claro que era muito fácil. Não precisava esse esforço todo. Mas a lenda, não a lenda, mas a história, a própria palavra de Deus, que se não tivesse derramado de sangue, não tem remissão de pecado. Ele diz que agora o cordeiro não pode ser um cordeiro comum, natural. Tem que ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, perfeito. E o único cordeiro perfeito era Cristo Jesus. Aí Jesus disse, olha, Pai, se possível for, aparte de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, então tá não, estou aqui, vamos embora. A minha vontade é que se pudesse, se eu apartasse de mim esse cálice, porque é duro, está pesado, está doendo. Mas ele chegou, não é a minha vontade, é a tua vontade. Eu estava conversando com uma pessoa sobre filhos. E eu digo assim, olha, eu sempre falo na igreja sobre filhos. E eu digo sempre o seguinte, filhos, enquanto você tem controle, é uma bênção. Inculque na cabeça dele o respeito a Deus, o temor a Deus. Inculque mesmo. E vai chegar uma hora que por mais que você seja mãezona, paizão, os seus filhos vão ficar sozinhos, tomando decisões próprias. E não adianta chorar pelos canos, não. Você tem que se basear no ensino que você deu. Porque senão você vai dormir na porta do quarto da universidade, para ninguém entrar. E olha lá que quando você dormir pode entrar alguém. Porque aonde eles estiverem, vão estar sozinhos, vão fazer o que eles querem. Agora você tem que basear no teu ensino, naquilo que você colocou como base. Para isso você teve uma interação.
O que conduz o filho no futuro é a base que se tem em casa. Não é o cuidado com o mimo, mas é a base estrutural, forte, sólida. Você sabe muito bem o que eu estou falando, por quê? Porque você foi moço, foi moça, e um dia você esteve longe dos seus pais e você fez o que não devia fazer, porque os seus pais disseram para você não fazer, mas você fez. Por que você fez? Porque você fez. Você interagiu com os seus desejos, não é verdade? Mas talvez você estava na fase da ignorância, de ignorância da palavra de Deus, tá? Não ignorância cultural, mas da palavra de Deus. Mas os seus filhos não, eles vão estar dentro da palavra, e o que também vão decidir por conta própria, e não adianta você chorar porque aconteceu. O que vai adiantar é você amar, cuidar, e não achar que seu filho foi induzido ou forçado a fazer o que fez, porque faz o que querem. Agora a nossa estrutura tem que ser Deus acima de tudo, e não abrir mão do que é Deus por causa de filhos, porque eles vão buscar aonde você tem uma estrutura forte. É desse jeito que se acompanha, porque não, tem uma hora que não tem mais controle. Você entendeu? Não tem mais controle, você não tem como controlar. E não pode fazer vista grossa. Se você interagiu durante o tempo todinho que você poderia interagir, colocou na mão do Senhor, confia no Senhor. Você plantou. Você plantou. Porque depois que o desejo passa, essa era a conversa com a pessoa. Eu disse, depois que o desejo passa, ele já não tem mais graça. É a mesma coisa. Vocês sabem o que eu estou falando, vocês que são adultos. Vocês sabem onde eu estou entrando na conversa. Depois que o desejo de fazer o que não podia fazer passa, fica comum, fica corriqueiro, ele não tem mais graça. Ele tem um ato de ser. Aí começa a vir a consciência de tudo aquilo que você e eu nós ensinamos, ou fomos ensinados. Ser humano, é ser humano. Não tem como mudar. Mas uma coisa eu te digo, interage enquanto pode. Porque enquanto está no controle das suas mãos, interage. E ó, Deus. E fé no Senhor. Fé no Senhor. Porque os filhos são dádiva do Senhor. Os filhos são presente de Deus. Tá? Mostrar Deus no caminho para os seus filhos é bom. Não é mostrar o caminho, é no caminho. Porque mesmo que eles se afastem, eles sabem que tem uma rua principal, tem um Main Street. Esse Main Street vai levar ele a quem? A Deus. Então, olha, por mais que ele tome rumo lá embaixo, ele vai encontrar uma rua chamada Circle. Então ele vai entrar ali, vai fazer a volta, e a volta dele vai ser o caminho do Senhor. Lembra do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é desse jeito. Ali é o próprio Deus, aquela parábola é demais sábia. É o próprio Deus de braços abertos, esperando a gente, e você de braços abertos, esperando seus filhos. Agora, por que ele voltou? Por que ele voltou para casa? Porque ele sabe que ele tinha comida, bebida, aconchego, carinho. É a vida com Deus. É a vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a sua família, a minha família, a nossa família. Tá? Lembre, não é só fé, é interação. Também. É preciso, faça por onde que Deus te ajude. Né? Tem uma musicazinha do tempo de alguém aqui na igreja, quando era criança, que diz assim, vai formiguinha ter com a cigarra, né? Diz assim, que a formiguinha trabalha, a cigarra chegou para ele, você está trabalhando. E a cigarra, e a formiguinha tem que trabalhar, vai chegar no inverno, aí não vou mudar. Acho que é uma historinha dos bilingues, se não me engano. Aí chega no inverno, a formiguinha tinha comida e a cigarra com fome, sem ter onde pegar. Então, quando você tiver tudo, não fique só cantando, não. Trabalhe. Porque o inverno chega, né? Como chega para a gente, né? O inverno chega. E no inverno você vai ter consistência, condução e alimento para poder sobreviver ao inverno. Porque a provisão é do Senhor. Tá? A provisão é do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês.